Olá, que bom mais uma vez ter você aqui conosco no Estudo Central. Hoje estamos aqui estudando o 8º tema do nosso guia de estudos. E que bom ter a tua presença, que bom estar com você, que bom poder compartilhar sabedoria com você. E eu quero deixar aqui já o nosso convite para você que está fazendo parte aqui da primeira vez, se inscreva no nosso canal. E se você já vem assistindo, dê um like, porque quanto mais like nós tivermos, mais e mais pessoas nós vamos alcançar com a mensagem da lição. Então você está aí agora, dá uma pausa, dá o like, se inscreva no nosso canal e faça parte do Estudo Central. Nesse de estudos, nós estamos falando sobre administradores fiéis à espera do Mestre. Como tem sido para você estudar esse guia de estudo? Deixa aqui nos comentários, faça a sua pergunta. E se você não tem ele em suas mãos agora, aqui na descrição do vídeo tem um link lá para você clicar e vai acessar o site da Casa Publicadora Brasileira. Lá você vai ter o guia completo para, durante toda a semana, você acompanhar dia após dia cada estudo e cada dia você pode aprender um pouco mais das maravilhas de Deus para a sua vida. Mas esse estudo nós não temos feito sozinhos, nós temos feito aqui com pessoas participativas que têm deixado seus comentários. Por exemplo, Doris Selwyn. Doris, muito prazer ter você aqui, um grande abraço nosso. Também o Milton, aqui da cidade de Sorocaba. Que bom ter você aqui conosco, Milton. Continue compartilhando. Mande esse vídeo para quem você quiser, para que eles também tenham a mesma oportunidade que você está tendo. E também a Clara Pompeu, lá de Campo Grande. Dona Clara, saudades da senhora. Um forte abraço, um grande beijo e continue conosco no Estudo Central. E também aqui presencialmente, a gente não faz sozinho os estudos, né? E hoje eu tenho aqui o privilégio de ter duas pessoas maravilhosas, dois amigos, e quero apresentar aqui para vocês. O primeiro, Guilherme Gaspar. Que bom ter você aqui, meu amigo. Olá, Anderson. É um prazer estar aqui no Estudo Central para aprendermos mais um pouquinho, né? O que Deus tem a nos dizer, e sinto honrado e gratificado por estar aqui com vocês, por esse estudo que vamos fazer. Que bom, Guilherme. O Guilherme, ele é o nosso ancião aqui da Igreja Central de Sorocaba, né, Guilherme? Amém. Isso. Pai do Lorenzo, do Henrique, esposo da Gabi, que Deus te abençoe nesse estudo, né? Amém. E também conosco aqui temos o pastor Osmar Borges. Que privilégio mais uma vez compartilhar essa lição com o senhor, de poder aprender mais da Bíblia com uma pessoa tão expert assim como o senhor é. Menos, né, Anderson? É um prazer estar com você, é um prazer estar com o Guilherme aqui também, estreando, né, no nosso Estudo Central. Verdade. E também agradecer você aí, a sua presença, agradecer a você por estar conosco mais esse episódio. Não deixa de compartilhar esse link com mais pessoas, porque é uma bênção o estudo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Que bom, que bom. Bom, nós vamos abrir a Bíblia, vamos estudá-la e precisamos da bênção do Espírito Santo. Assim como você está aí, feche seus olhos. Eu vou pedir para o Guilherme fazer essa primeira oração para nós. Por favor, Guilherme. Querido Pai de amor que habita nos céus, nós queremos agradecer a essa possibilidade que temos de estudar a Tua Palavra, de buscar o conhecimento para termos uma vida digna de ter o Teu Santo Espírito na nossa presença. Senhor Deus, nos ajude neste estudo, que o Senhor possa nos trazer aprendizado e clarear a nossa mente. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Que bom. Meus amigos, essa semana vamos tratar do estudo 8 do nosso guia de estudo, Planejamento para o Sucesso. Vou lembrar aqui, se você não tem esse guia, acesse o link agora e acompanhe com a gente. Planejamento para o sucesso. Pastor Osmar, Guilherme, sucesso é uma palavra
eu diria, muito usada no nosso momento, né, no dia a dia, né? As pessoas almejam o sucesso, mas eu acredito que nós vamos ver nessa lição um sucesso um pouco diferente, né? O sucesso que a Bíblia tem a nos apresentar, na é verdade? E fala, Guilherme, por favor. É verdade, Anderson. Hoje, né, na nossa correria do dia a dia, todos nós buscamos o sucesso. Mas será que nós queremos apenas o sucesso nessa vida? Ou queremos aprender também sobre o sucesso que Deus tem guardado para nós, né, pastor Osmar? E também confundimos muito a fama com sucesso, né? Ótimo exemplo. Então, quem alcançou sucesso? Quem é famoso? E normalmente está conectada a dinheiro. Exatamente. Um bem material, né? Exatamente. Não há bens materiais, mas um bem material que é o dinheiro. Se a pessoa tem muito dinheiro, tem muito sucesso. E a gente se esquece de que nascemos com um propósito para a vida e alcançamos sucesso quando esse propósito ele é alcançado. Mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que falte o dinheiro, mesmo que falte a saúde, mas se você cumprir um propósito para o qual você foi criado, você alcançou o sucesso. Porque você pode ser rico e não alcançar nada. E como a gente já disse aqui, quero salientar isso para os nossos ouvintes também, que estão nos assistindo, é que o sucesso que nós temos a apresentar aqui essa semana é um sucesso que vai na contramão que o mundo apresenta, que é o sucesso da Bíblia, né? Nós, aqui na lição, até apresenta 2 casos, vários outros, mas esses 2 casos são bem pontuais, né? José, ele teve sucesso. Aliás, um sucesso até de fama, né, pastor e Guilherme? Um sucesso até grande, porém, como que ele chegou até esse sucesso, né? O sucesso de José, acredito que é o sucesso que a maioria das pessoas querem, né? O sucesso de ser conhecido, de ter a fama, de ser bem financeiramente, bem remunerado por isso. E ele foi da prisão, né? Ele foi a grande fama, ele teve um privilégio de ser o líder do povo, né? O segundo homem mais importante do mundo da época. Do mundo. Agora, eu li uma vez, numa parede, em um mural, muitos almejam um lugar no pódio, mas desprezam os momentos de treino. Se você for olhar a vida de José treinando, sendo traído, sendo lançado num poço, sendo vendido como escravo, sendo tentado de todas as formas, mas sendo fiel. Então, a fibra moral foi formada nesses momentos de dificuldade. Então, quando ele alcançou o status social, a posição, ele não tinha aqueles melindres que as pessoas comumente têm. Então, ele chegou maduro para aquela situação. Então, isso é importante. Soube tratar da parte social, da parte de relacionamentos e principalmente da família, né? Ele conseguiu reestruturar a família dele, que de certa forma estava bem destruída por tudo o que tinha acontecido, por tantos anos de depressão, de desgaste, e passando por um país passando fome, um país passando diversos problemas políticos, sociais, e ele consegue reestruturar esse país e sua família junto, né? José ali, ele foi usado por Deus, né? Para garantir o sustento da sua família e do povo de Deus. É o que nós falávamos de propósito. O propósito de José não era ser famoso. Não era que os seus irmãos e os pais se inclinassem perante ele. O propósito é que ele salvasse o mundo da época. Exatamente. Como ele salvou. Então, aí na outra ponta você tem João Batista. Isso que eu ia falar agora, isso mesmo. Bem distinto, que outra teve o realidade. Do nascimento, assim, uma pessoa diferenciada, uma pessoa poderosa na palavra, que todo mundo segue, todo o povo é batizado por ele, mas que morre de uma maneira triste, isolado. Jovem. Aos 30 e poucos anos. Mas ele também alcançou o sucesso, que era preparar o caminho para Jesus. E a própria Bíblia diz, né? Que não houve homem como João Batista nascido entre mulher, né? Que nem sucesso, José, né? e nem a José. E olha, ambos os casos, queridos amigos e meus convidados aqui, eles tiveram uma coisa
principal e acho que primordial da vida deles. Buscaram a Deus em primeiro lugar. Tem sempre esse verso que está lá em São Mateus, né? E em São Mateus 6, que fala, busquem a Deus em primeiro lugar. Mas tem aqui o verso da lição, que eu acho que também dá essa visão até mais completa, que diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Que diferença, né? Quando a gente busca, né, em primeiro lugar. Quando a gente vê esse verso aqui e tudo que nós possamos fazer, que nós estamos fazendo para Deus e não para homens, porque dele que vem a recompensa, isso é um privilégio, isso acalma o nosso coração e aí nós podemos realmente pensar e saber por que estamos fazendo aquilo. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como a gente falou, sucesso hoje tem um significado no vocabulário um pouco diferente do que sempre a gente lê aqui na Bíblia. E é fácil, vocês veem assim hoje na sociedade, você conciliar uma vida espiritual, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ter uma vida espiritual sana, uma espiritual que seja viva, seja praticada, junto na busca pelo sucesso? Eu tomaria como exemplo a vida de Abraão. Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, Abraão foi um homem muito próspero em sua época, mas ele sempre buscou a Deus em primeiro lugar. Sim. Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, eu me torno um canal de bênçãos. Deus me abençoa com dons, com talentos, com tesouros, para que outros que estão à minha volta sejam abençoados através de mim. Então, quando eu sou egoísta, a coisa é diferente. Quando eu não busco Deus, eu penso em mim, eu sou egoísta, como se o canal estivesse obstruído. Mas olha Abraão, olha Ló. Então, esses homens, eles eram prósperos, não porque Deus ama e dá prosperidade para aqueles que Ele ama, porque Deus quer abençoar outros. Então, quando eu busco, eu me torno um canal de bênção. E Deus, ele está sempre cheio de bênçãos a nos derramar, né? Basta nós queremos buscar essa bênção, se nós estamos buscando através da leitura da palavra de Deus, da conexão com Deus, nós estamos dispostos e queremos essa bênção de Deus. Aqui, né, no nosso estudo diz que nós devemos buscar ao Senhor, né, em primeiro lugar desde a nossa mocidade. Será que nós estamos inculcando, né, ensinando os nossos filhos, dando o nosso exemplo a buscar a Deus nos primeiros momentos e sempre da sua vida, desde a sua mocidade? E a lição vai tratar um ponto importante. Eu sou solteiro, como será a minha família? Eu quero ser próspero, mas nem emprego eu tenho ainda, nem estudo eu tenho ainda. Eu tenho que planejar isso. Então eu vou namorar com quem? Que tipo de pessoa eu vou ter para a vida? Isso é importante, porque senão, se você se relaciona com uma pessoa que não sonha em vencer na vida, em prosperar, ou primeiro buscar a Deus, que seria a ordem essa, você vai ser fracassado. Totalmente, né? Eu quero ler só um texto base aqui para mostrar para vocês a minha opinião. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando a gente lê homem aqui, a gente está lendo o ser humano, né? No original quer dizer ser humano, não só Adão, assim como Adão e Eva. Ali os dois, o casal, eles foram colocados com o intuito de cuidar antes da queda, antes do pecado. Então, como o pastor falou ali, o Guilherme bem colocou, quando a gente vai fazer os nossos planejamentos, né, a gente tem que pensar que antes de tudo, Deus já deixou tudo pronto para nós. Basta a gente pedir as bênçãos que Ele tem para nos dar. Como? Através de um relacionamento, uma pessoa certa para mim, a pessoa que eu quero. Então eu vou orar, pedir a Deus que me coloque essa pessoa boa, né? Eu costumo brincar com a Ana Paula, minha esposa, eu falo assim, eu orei para ter uma mulher como você.
Azar o seu que não orou e recebeu eu. Mas quando a gente ora, vem o melhor para nós. Quando a gente põe nas mãos de Deus o melhor trabalho, e não diria mais o melhor trabalho. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, e isso me impactou muito, que se você quer ser o que você for, qualquer profissão, engenheiro, se você quer ser um técnico, se você quer ser um trabalhador de braço ou atrás de um computador, não interessa. Se você tem aquilo no coração, ore a Deus. E Ele vai te colocar no melhor lugar para você estudar, para você se formar e para você trabalhar. Para você fazer o seu melhor também. Exatamente. Porque isso é planejamento com Deus, não é verdade, pastor? E na questão do casal do Éden, Deus os chama, assim que eles são criados, pelo mesmo nome. Eles são tratados da mesma forma. Sim. Quem vai mudar esse quadro e vai chamar a mulher de Eva, de mulher é Adão. Uhum. Mas por que Eva estava, por exemplo, sozinha, próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles não estavam brigados. Né? Se você está pensando em fazer esse tweet aí para falar mal de Adão e Eva, não. Eles eram ocupados. Um estava trabalhando para um lado, o outro estava trabalhando para outro lado. Essa é a vida. Eles foram criados para serem laboriosos. Você só vai encontrar um lugar no mundo onde o sucesso vem antes do trabalho, no dicionário. Não tem outro lugar. Então, Deus os criou para terem sucesso em revelar a sua imagem e deu para eles o trabalho. Ou seja, deu um trabalho, desculpa Guilherme, se eu cortar, deu um trabalho planejado. Não foi alguma coisa aleatória, não foi assim, ó, você vai ser jogador de futebol porque jogador de futebol dá dinheiro. Não, né? Foi uma coisa planejada. E Deus quis mostrar ali que o trabalho é uma bênção. O trabalho nós devemos mostrar para os nossos queridos, para os nossos filhos, que o trabalho ele é uma bênção, é algo planejado por Deus. Não é uma coisa que eu tenho que fazer para sustentar, para me sustentar. Não. O trabalho ele foi criado com o intuito de o homem se ocupar do físico do homem, da mente do homem, de ele fazer sempre o seu melhor como se fosse para Deus, como diz aqui no verso, né? E não sei se o pastor Osmar já teve essa sensação. Alguma vez você já saiu de férias e já teve vontade de voltar a trabalhar, teve saudade dos seus membros, da sua igreja? Quando nós temos saudades do nosso trabalho, isso significa que ali há alegria, estamos satisfeitos e felizes com aquela ocupação que temos. Por isso que o estudo diz que nós devemos escolher aquilo que gostamos e que nós devemos ali nos dedicar e empenhar e buscar conhecimento para fazermos sempre o nosso melhor. É verdade. Eu lembro de um professor de faculdade, ele era muito inteligente, muito inteligente. Inclusive, ele era judeu, então ele lia muito, já tinha lido a Bíblia, e ele falava exatamente isso. Eu podia estar sendo tal coisa, trabalhando com tal coisa, mas eu decidi ensinar, porque eu gosto de passar o meu conhecimento para as próximas gerações. Legal, né? E ele ensinava bem, e podia ser realmente uma pessoa de um potencial para disparar pelo mundo afora, na área que ele quisesse. Porém, ele decidiu ensinar, né? E é o que eu vejo hoje, nós olhando aqui para esses textos, né, no guia de estudo dessa semana, Deus ensinando a gente a planejar o nosso sucesso. E falando e dando para a gente um trabalho como bênção. Quem vai fazer o trabalho se transformar num fardo é o pecado. Então, as palavras de Deus quando o homem peca, né? Olha, você vai trabalhar agora, vai ter dor, para com o suor do rosto ganhar o seu pão. Mas não foi isso, eu queria que você tivesse uma experiência prazerosa. Só que a terra mudou, né? E você mudou também. E com isso, infelizmente, com o pecado, você vai ter que sofrer. E vão fazer você sofrer. Né? Aí volto no que o Guilherme falou, a gente só sofre se nós não estamos satisfeitos no local que estamos, né? E isso também faz parte do planejamento de Deus. Aqui em 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, nega a fé e é pior que um descrente. Ou seja, se você dá um mau exemplo, se você trabalha e não incentiva o trabalho, ou até oprime, né,
sua esposa, seus filhos, de fazer um planejamento familiar, né, de crescer juntos, né, de mostrar, como o Guilherme falou, que o trabalho é uma bênção de Deus. Eu digo aqui, eu estendo além de família para os nossos queridos, né? A gente acaba sendo maldição para aquelas pessoas. Eu me recordo na minha juventude, ô Anderson, que o trabalho mais pesado que eu tive foi de servente de pedreiro, pastor. Construí 2 casas de servente de pedreiro. E ali eu vi quão realmente há conhecimento em todo o trabalho. Embora eu dormisse 7 horas da noite de tão cansado, ali eu aprendi como que aquele conhecimento de uma construção, e se eu ter a noção de uma construção, nos ajuda no dia a dia, nas nossas atividades. Então, em todo trabalho há conhecimento. A E sabedoria. em todo trabalho que tem a sua sabedoria, que tem o seu conhecimento, tem a bênção de Deus. Esse fardo de sofrimento do labor diário para o sustento que o pecado trouxe, tem até tolhido os nossos filhos da bênção do trabalho. Então a gente cresce e os filhos crescem conosco ouvindo assim: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas você é o homem que é porque passou pelo que passou. Exatamente. José se transformou o segundo no império porque ele passou por tudo que ele passou. Então, eu não posso privar o meu filho da bênção do trabalho, de dar para ele pequenas tarefas, de mostrar para ele que, olha, está fazendo para Deus, faça direito. Porque senão, que tipo de cônjuge eu estou preparando? Então, a pessoa vai casar com um filho meu que não sabe nada de vida, de trabalho, de casa, de comida. Ele não vai ser bênção, nem como cônjuge e nem como profissional. Ele precisa amar o trabalho como uma bênção. Tem um ditado que eu escutei, eu não sei qual a origem dele, mas deve ser da região ali do Oriente Médio, porque só ali sai esse tipo de ditado. Diz assim: homens fortes produzem tempos fáceis produzem homens fracos produzem tempos difíceis. Foi o fundador de Dubai. Foi o fundador de Dubai, né, pastor? Bem lembrado. Quem falou ele tuitou isso aí. Então, se a gente realmente não presta atenção, não preza pelo bom trabalho, de satisfação, inclusive que almeja passar isso de pai para filho, né? Mãe para filho, isso tudo influencia as próximas gerações. Exatamente. E influencia, inclusive, hoje no que a gente entende por sucesso, de ter uma vida bem-sucedida. Quem olha, o garoto que está olhando para a televisão hoje, né, que acabou de assistir uma Copa do Mundo, não diria que Cristiano Ronaldo não trabalha, muito pelo contrário, trabalha, Lionel Messi trabalha desde pequeno, né, mas será que é isso que Deus quer para a sua vida? Se for, ótimo, Deus vai te colocar no melhor lugar para você representá-lo. Se não, vamos buscar a Deus para que Ele nos mostre e não faça do nosso trabalho uma maldição, e sim uma bênção para nós e para as outras pessoas também, né? Tem aqui no estudo da quarta-feira uma frasezinha que eu achei espetacular. Deus chama seus filhos para um padrão mais elevado no trabalho e na vida. Em todos os aspectos, né? Isso é importante. Onde é que nós vamos aprender essas coisas? Na família, com os nossos pais. Uma vez eu estava visitando uma família que eu havia acabado de vender um livro para eles. Eu paguei minha faculdade vendendo livros. E eles não queriam pagar, estavam escondidos. E uma criança pequena teve a missão de me dispensar. E a criança, que não sabe mentir, disse assim: papai disse que não está em casa. Então, essa criança estava sendo induzida a ser um mentiroso no trabalho, na vida, pelos pais, que não estavam percebendo. No afã de se livrar, eles estavam jogando o filho na armadilha. Então, a vida precisa ser vivida com integridade, porque a nossa integridade ela não é medida no trabalho, ela não é medida na igreja, ela é medida em casa, porque as pessoas em casa se conhecem, né? Então, é importante essa ideia de que o nosso padrão de vida ele tem que ser mais elevado. Eu não posso ter uma vida medíocre. Não, Deus não quer nenhum filho seu, né, mendigando o pão. Aliás, Ele não permite isso. Mas Existe até aquela frase, né, que nunca viu
fiel. Fui Sim. moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado Mendigar o e nem a sua descendência. Mendigar o pão. Mas Mendigar o pão. lembrem-se que precisamos ser justos, como a gente é justo, como que a gente tem a sabedoria? Buscando a Deus. Que foi o princípio de todas as coisas. E aí quando a gente vê um irmão nosso nessas condições, a gente vai ajudar para quê? Porque ele saia dessa condição, né? Então, tudo isso para mim só tem um significado. Deus não quer o sofrimento nosso. Apesar do pecado, nós vamos ter problemas, vamos ter tentações, vamos ter problemas de saúde, nosso planejamento vai ser X, mas vai achar um X mais um, Crise econômica, um X menos guerra, né? pandemia, Pandemia, tudo, Tudo política. isso vai afetar o nosso orçamento, mas isso não quer dizer que eu não deva me planejar. E tudo isso voltando sempre naquilo que a gente colocou desde o começo, planejamento com Deus. E aqui na lição de quinta-feira eu achei muito interessante, a gente já está indo para o final, né? No Guilherme, final aqui. mostra para nós aí esse planejamento, vai. Aqui nós temos alguns exemplos, alguns conselhos bíblicos. O primeiro é: organize-se, desenvolva um plano com sua família de gastos, ou seja, tenha um orçamento, pastor. Não é só Isso é parte do planejamento. Não é só eu gastar e ver o olerite, ver quanto eu recebi e fiquei negativo tanto nesse mês. Se planeja. Gaste menos Tem do que ali ganha, um né? orçamento, gaste menos do que ganha, viva com seus recursos, ou seja, viva dentro do seu orçamento. Ainda mais, o terceiro ponto, economize, porque chegarão tempos difíceis. O ideal é que você economize aí, os economistas dizem 20 a 30% do seu salário, para conseguir adquirir uma casa, um imóvel, um terreno, um carro, para quando vier tempos difíceis, pastor, eu ter o recurso, né, disponível ali. Evite dívidas como se evitaria uma doença. O nosso estudo diz. A gente não faz de tudo para ficar saudáveis, né? Quem quer ficar doente? E se você perguntar, pastor, quem quer ter dívida? Hoje o nosso mundo, com a mídia, né? O povo vive endividado, a grande maioria. Mostra como ter crédito, como fazer Exatamente. crédito, dá opções de fazer dívidas. O cartão de crédito aqui, ó, nesse item, ele ajuda muito, né? Porque você passa do seu limite de orçamento. Aqui no item 5 diz: seja um trabalhador diligente, faça o seu melhor. Se você é lixeiro, seja o melhor lixeiro. Se o senhor é um pastor, seja o melhor pastor. Se você é um estudante, seja o melhor estudante. É isso que Deus quer para nós. É isso que a Bíblia nos ensina e Ele nos ensina. E aqui no próximo item é: seja financeiramente fiel a Deus. Aquele que é financeiramente fiel a Deus, provavelmente ele tem as bênçãos do Senhor, porque Deus também é fiel com ele, não é mesmo, pastor? E o último item aqui, ó, lembre-se de que aqui não é o nosso lar. Por mais que nós tenhamos o planejamento para um sucesso nessa vida, um dos nossos maiores sucessos é quando Jesus voltar e nos encontrarmos com Ele nos ares para irmos para as mansões celestiais. Pastor, suas últimas palavras para nós nesse estudo, nosso tempo já terminou. E tudo isso que o Guilherme falou faz parte de uma vida com Deus. E o que o senhor pode nos dizer? Tudo começa aí. Se eu temo a Deus e coloco minha vida nas mãos dele, na certeza de que ele tem algo melhor para mim, eu estou passando por aqui. Eu lembro dos meus tempos de faculdade. Eu fui para a faculdade, mas eu sabia que eu não ia morar na faculdade. Que as dificuldades que eu estava passando ali iriam me levar para outro patamar de vida. Então eu enfrentei tudo. Vivo essa vida para ser uma bênção, para crescer intelectualmente, profissionalmente, espiritualmente. Mas saiba, este não é o seu lugar. Paulo diz que se nossa vida se resumisse a essa existência, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Deus tem algo maravilhoso para nós. Que sejamos bênçãos nessa terra, no casamento, no trabalho, em todos os aspectos da vida. E eu quero concluir dizendo o seguinte: em Provérbios, o sábio Salomão diz assim, no capítulo 3, versos 5 até o 7. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. O ser humano vai querer te dar opiniões, vai querer que você mude de vida, mas é Deus que sabe o melhor para você. Não tente o que na terra já se fez ou tentem fazer, participando de grupos e tudo mais, que vão a qualquer momento falir. Se baseie aqui na palavra de Deus, que eu tenho certeza que o teu planejamento vai ter um sucesso estrondoso, que você não tem ideia de como será, porque Deus já tem um plano para a tua vida e é melhor do que você tem pensado hoje em dia. Amém. Abençoe a tua família através da oração e abençoe a tua família através das suas atitudes. Mas antes de tudo, busque a Deus em primeiro lugar e tudo que vocês precisam será acrescentado. Obrigado, pastor Osmar. Obrigado, Guilherme, pela presença. Pastor Osmar, termine para nós com uma oração, por favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse estudo. Ele nos trouxe princípios fantásticos. Primeiro, nós precisamos do Senhor, porque não somos nada. Nos ajude a viver humildemente aos teus pés, aprendendo, planejando, sonhando, mas trabalhando com afinco, ensinando nossa família e também abençoando nossa família com os recursos e abençoando a esta terra que não te conhece, muitos não te conhecem, vivem separados do Senhor, sofrendo e sem esperança. Nos ajude a testemunhar de que é possível sim sermos fiéis ao Senhor e sermos fiéis também aos nossos patrões, aos nossos empregados, aos nossos compromissos. Nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado pela tua presença. Este foi o Estudo Central. Vejo você no próximo programa. Até mais.